E a gente vai encerrar essa primeira etapa agora, né? E vamos passar para o trabalho de Valéria Fernandes, né? Cujo título é Monetização de Estado no Capitalismo das Plataformas, para além do papel regulador. Nós chamamos professor Francisco Leite, que é auditor fiscal, Felipe Baunilha, que é do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação do Estado da Paraíba, o Sintep-PB. Então, nós vamos proceder da mesma forma. Valéria, né, faz a intervenção dela e a gente passa para a palavra para Francisco e depois Felipe. Valéria, com você. Boa tarde, eu sou a Valéria, como o professor apresentou. A tese de doutoramento, eu entrei agora, né, na seleção, e a tese de doutoramento é de que hoje estamos no que eu chamo, né, que eu me baseio nos autores, tá? Não vou ficar citando os autores, mas com certeza os senhores leram lá, o projeto tem os nomes, tá certo? Então, vou me ater mais a explicar aqui. A tese de doutoramento é que hoje a gente está no chamado capitalismo das plataformas, na qual se diz o quê? Que no estágio atual de desenvolvimento do capitalismo, as empresas de tecnologia se tornaram responsáveis pela economia mundial. Ela tem novos modelos de negócio com base na exploração de quê? De dados, né? Exploração econômica dos dados. Né? E aí os desafios sociais disso é o quê? Que as plataformas cresceram a tal ponto que o que acontece? Causa um preço extremamente baixo, barato, acessível, atrativo, né, para os usuários e acaba proporcionando, nem que seja indiretamente, uma receita. Né? E receita aqui de modo bastante simples, né? Eu não vou entrar nos pormenores do direito financeiro ainda. E aí, com a ideia simples de que o verdadeiro custo gerado pelo usuário não é o custo do serviço, porque justamente é muito barato. Na verdade, o que está sendo pago é a sua presença na plataforma. E aí, justamente, eu trago a listagem, né, das plataformas, que é, por exemplo, a plataforma de publicidade, que é a de Advice, né, Platforms, que elas extraem as informações dos usuários, analisa, processa, né, utiliza produtos nisso aí. Então, ele faz o quê? Ele vende no formato de anúncio, como o Facebook, como a Google, por exemplo. Aí a gente tem as plataformas de nuvem, né, que alugam o hardware, o software de empresas que estão no cenário digital, como, por exemplo, a Salesforce. Nós temos as industriais, que justamente constroem o hardware e software necessário para transformar a manufatura tradicional em processos à internet, reduz o custo, transforma bens em serviços, como a Siemens. Né? As plataformas de produtos, que é as Products Platforms, que justamente gera receita utilizando outras plataformas para transformar um bem que é tradicional em um serviço e cobrar aluguel, como a Spotify. Né? Ela tem uma taxa de assinatura em cima. Por exemplo, nós temos as plataformas chamadas enxutas, que hoje o direito do trabalho está trazendo muito isso. Né? Que é o quê? Um modelo de negócio que está sendo, na verdade, reinventado dos anos 90, né? Como locadores de filme, como transporte, que tem a Airbnb, que é justamente aluguel de temporada, a Uber, né? Que é justamente uma variedade de serviços e a hiperterceirização, né? Que liga trabalhador, capital, né? E o proprietário que tira praticamente o custo da manutenção, né? Então, a Netflix, ela não tem uma locadora de filmes, né? A Uber, ela não tem uma grande gama de carros de sua propriedade. Ela liga proprietários a usuários, basicamente. A Airbnb, mesma coisa. Mas em que situação está o Estado, na verdade? A presença do poder público nas plataformas hoje, ele já ocorre. Já ocorre. A gente já está vendo aqui, por exemplo, nesse momento estamos percebendo, a gente está aqui na UFPB, Universidade Federal, Administração Pública, né? Ela tem autonomia financeira, ela está aqui e está usando uma plataforma da Google, uma plataforma em tese gratuita, né? E aí a gente tem também a UFPB, ela tem perfil no Instagram, a UFPB ela tem perfil no YouTube. E aí a presença do poder público nas plataformas, isso eu só dei exemplo nas de entretenimento, que são essas.
Mas a presença do poder público ela já está em todos os lugares das plataformas, já está plataformizada. Mas a gente não está dando a devida atenção para retirar o valor econômico disso, né? Que eu chamo no meu trabalho de monetizar, né? Do mesmo jeito que a gente monetiza quando a gente é usuário, o Estado está deixando de monetizar, mas ele é usuário também. Ele é usuário e regulador, né? Então é necessário que a sua presença no contexto da economia digital de bens e serviços públicos que já existem tradicionalmente, já estamos acostumados, já estamos programados a usar esses bens e serviços nas plataformas, no caso a gente, o Estado também programe isso. Então eu percebo que o Estado é capaz de gerar renda a partir dos papéis que ele desempenha na economia digital, né? No contexto das plataformas, a gente vê ele como regulador, a gente vê ele como usuário, como cliente, anunciante, fornecedor, desenvolvedor, né? E produto também. Ele é um produto também dessas plataformas, quer queira ou não. Só que ele não está tirando dinheiro disso. Ele ainda parece que não acordou para isso, né? E aí, no caso do trabalho, eu evito justamente a expressão tributação para não ter o quê? A vinculação, né? Não ficar vinculado, por exemplo, não ficar muito restrito e ter uma flexibilidade no uso dos valores que forem recebidos, né? E aí, como espécie de fundo ou sistema de crédito, utilizando por base um modelo de negócio plataformizado, daquele negócio específico que ele está inserido, seja ele de nuvem, seja ele de indústria, seja ele de produto, enxuto, de publicidade. Onde o Estado estiver, no caso, ele vai participar daquele modelo e tirar dinheiro daquilo e gerar uma receita flexível, tal qual lembra um pouco os royalties de petróleo da lei de 97 aqui no nosso país. Ele, na verdade, a porcentagem que é distribuída, ela não tem vinculação. Ela tem uma distribuição que você pode usar para o que você entender que é necessária, adequada. E aí, o que acontece? Quando a gente compreende o papel do capital, e aí a gente está utilizando, né, as leituras do Capital de Marx, por exemplo, a gente está agora lendo, né, professor, o meu orientador é o professor Fernando, está lendo o David Harvey, por exemplo, né, que ele tem uma análise muito boa, inclusive recente, inclusive de Capital do século XXI. Então, se a gente compreende o papel do Estado, a gente percebe a possibilidade de usar essa medida, de retirar valores sobre o capital, né, que o que está sendo chamado na tese é justamente de monetização do Estado, o Estado monetizador, né? A gente tem um Estado regulador, a gente tem o regulado, a gente tem o usuário, a gente tem o produto, mas eu chamo aqui de Estado monetizador, porque é um paradigma de retorno do poder do Estado, de voltar os poderes à mão do Estado, porque as plataformas estão engolindo. Então, da mesma forma que o governo brasileiro, historicamente, já passou por um processo de industrialização, reforma administrativa, privatização, abertura de mercado, deu certo, deu errado, entende-se hoje que a gente está num processo de desindustrialização. Por quê? O produto, na verdade, virou imaterial. E aí a gente tem o quê? A informação que é prestada ao público, como, por exemplo, produção de conteúdo, outros serviços, a gente tem uma nova espécie de classe, que é a propriedade sobre as informações, tanto que a gente está falando aqui dos dados. Então, o Estado ele não se atém ainda a isso. A gente tem serviços, a gente tem produtos, a gente tem atividades, mas a gente não está monetizando nas plataformas que estamos hoje inseridos, né? E aí a gente fica sendo apenas marionetes. Eu digo a gente no sentido Estado, poder público, né? Então, diante dessa abordagem, o que acontece? O que tem a ver com o direito? Os direitos eles têm um custo e são caros, né? Remédios jurídicos justos são caros, porque são deveres levados, né, aos direitos, são deveres relacionados à sanção que o Estado, o poder público, tem a partir dos recursos da fazenda pública, enfim. Então, o Estado sem recurso não protege a liberdade do indivíduo, não protege o cidadão, né, de forma eficaz. Então, não produz desenvolvimento, né? Então, convém o quê? Que o Estado ele não seja surpreendido, ele comece a agir nesse capitalismo de plataforma, expandir de maneira mais precisa sua arrecadação, distribuição de riqueza nesse contexto de rede, porque a plataformização é isso, ela é uma rede, né? Então ela vai influenciar usuários direto e indiretamente,
Ele liga usuários a usuários, a proprietários, a titulares de dados e assim vai. Então, hoje, o que acontece? A gente está observando a tendência monopolista e elas têm que ser levadas em consideração. Historicamente, o Estado ele tem que se levar em consideração analisando propostas, medidas monopolistas. E aí, o poder público, hoje, na ordem constitucional econômica brasileira, a gente sabe que ela é capitalista. Só que no século XXI, ela tem que ser, eu penso, capitalista de plataforma. Justamente, eu penso que pela monetização. Então, em suma, o que eu pretendo é que o Estado ele tenha uma renda flexível ou um sistema de crédito específico a partir dos papéis de atuação na plataforma, seja nuvem, publicidade, industrial, produto, enxuto, enfim, com a sua atuação aí de maneira bastante vasta, mas aí eu estudando o modelo de negócio, com base no capital, analisa essa renda e ela, de forma normativa, legalizada, ela seja possível essa distribuição e o aumento, né, de maneira mais expansiva a sua arrecadação e distribuição de riqueza nesse capitalismo de plataforma, certo? Eu me empolgo um pouquinho, viu? Mas, enfim, era isso que eu queria falar. Obrigada. Excelente, Valéria. Eu vou passar a palavra para o professor Francisco Leite e, na sequência, para Felipe Baunilha. Professor, à vontade. Muito bem, boa tarde, professor Fernando. Boa tarde, Valéria, prazer reencontrá-la por aqui. Boa tarde a todos os colegas que estão aqui. E, pela segunda vez, na verdade, na terceira, porque eu também já participei da roda, não é, de debates lá na apresentação do meu projeto de doutorado. E agora nós estamos aqui pela terceira vez, agora nesse outro papel, e com muito prazer e com muito gosto. Primeiro, para atender um pedido do professor Fernando, e também, e sobretudo, porque trata-se de um trabalho desenvolvido pela Valéria Fernandes. Valéria, que foi minha aluna lá de Direito Tributário e Financeiro, lá no Uniesp, o tempo passa tão ligeiro que nessa época eu tinha até cabelos, entendeu? A Valéria depois terminou o curso, transformou-se em colega professora lá no Unip, agora é colega do doutorado, enfim, a vida não é um ponto, é uma reticência, não é, Valéria? Prazer muito grande, tá certo? E é elogiável a sua conduta, desde que eu conheço, desde como aluna, passando como colega professor, e agora também no âmbito do doutorado. Um projeto ousado, muito ousado, um projeto muito, muito interessante, com uma dimensão prática, uma importância prática grande, não é? Sobretudo nesse momento em que o Estado brasileiro vive, em que precisa de recursos para financiar com intensidade fundamental aí as políticas públicas, não é? Então, meus parabéns aí por isso, pela escolha do tema e pela maneira como você pretende desenvolvê-lo. O que eu observei é que você parte de uma premissa fundamental, é que a ordem econômica constitucional brasileira é capitalista, ponto. Então, você não vai discutir teorias, justificativas, ideologias, não, porque o teu ponto de apoio é que o Estado brasileiro é um Estado capitalista. E que esse capitalismo, no estágio atual, não é? Você qualifica esse capitalismo como um capitalismo de plataforma. E que, na verdade, você deseja que esse Estado brasileiro se adapte a esse novo modelo de capitalismo, que é esse modelo de plataforma, não é isso? Porque parte do pressuposto que nesse sistema capitalista, sobretudo o atual, quase tudo, se é que não tudo, é monetizável, não é? É objeto de um sinalagma, não é? De uma troca, e aí você entende que esse Estado
deve aproveitar, não é nem aproveitar, é adaptar-se a essa nova estrutura política e econômica do Estado atual, não é? Parte também do pressuposto que o Estado ele já está dentro desse ambiente. Ele já participa dessas plataformas, de forma direta ou de forma indireta, ele está ali presente. Então, até por uma questão de conveniência, seria interessante que ele monetizasse essa presença, essas diversas configurações que ele está ali dentro, como usuário, como cliente, como órgão regulador, etc., não é? De modo tal que esses serviços aí do Estado, essa presença não está sendo muito bem aproveitada e você propõe que seja aproveitada, ou seja, oferindo renda, da mesma maneira que as pessoas em particular também oferem renda quando, por exemplo, cria um canal lá do YouTube, não é? E faz as suas dancinhas ou cria outros conteúdos. Não resta dúvida que a proposta é muito interessante, com uma dimensão prática louvável, mas claro que é preciso, sim, verificar essa proposta dentro do contorno político, do contorno constitucional do país, sobretudo dos princípios da ordem econômica, não é? Lá previstos lá na Constituição Federal. E queira ou não, esse tipo de receita seria, no âmbito da doutrina tradicional das finanças públicas, esse tipo de receita seria classificada como receitas originárias, não é? Oriundas, portanto, das tarifas públicas e não do tributo. Quer dizer, haveria um incremento das receitas tarifárias, não é? Não em detrimento das receitas tributárias. Seria uma complementação aí, ao meu ver, dentro do seu projeto. E isso me fez lembrar da passagem do Estado patrimonial para o Estado fiscal, não é? É uma coisa que todos sabem, que o Estado hoje, o Estado moderno, sobretudo, é um Estado, sobretudo depois do século, final 18, 19, é um Estado fiscal. Sustenta não das suas rendas, sustenta-se não do seu patrimônio, mas sustenta-se do tributo ou do imposto, dependendo de como você queira analisar a situação. Por exemplo, no direito português, o Estado fiscal é caracterizado quando ele é sustentado pelo imposto e não as outras espécies de tributação. Então, ao meu ver, Valéria, de algum modo, não sei a dimensão disso daí dentro do seu trabalho, mas acho que você teria que passar nessa transformação aí do Estado patrimonial para o Estado fiscal e um retorno, entre aspas, eu estou colocando, porque não resta dúvida que seria um retorno da dimensão patrimonialista do Estado, não é? Já que ele iria incrementar os seus recursos públicos mediante tarifas públicas e não somente com as tradicionais receitas tributárias. Me parece que algum ponto no âmbito aí do teu trabalho deveria conter essa história, porque pelos princípios atuais da ordem econômica, não é? O Estado brasileiro é um Estado regulador. Você já fala no seu trabalho que haveria aí uma configuração além desse novo Estado, além de um Estado regulador, pois também ele assumiria uma conotação por outras bases, mas uma conotação do Estado patrimonial. Então, acho que isso aí seria interessante, um tópico, não sei o tamanho dele, se pequeno, grande, da estatura dele na construção da tua tese, mas eu acho que deve
ter alguma coisa aí, entendeu? No contexto geral, embora essa roda de debate não seja para isso, mas eu preciso dizer que o teu objeto e o teu objetivo aí no teu projeto, eles estão muito bem delimitados, você sabe exatamente o que você quer, que há uma pertinência temática extraordinária com essa visão do desenvolvimento assumido aí pelo programa de pós-graduação da UFPB. Como você mesmo diz, ele demonstra uma articulação com o estado de arte, não é? Do atual, do estudo, não é? Desse estado de plataforma, não é? Como você mesmo menciona. A problematização é evidente, é possível, e como poderia haver essa monetização? Me parece de que no como monetizar, isso não é um grande problema, não, né? De criar um instrumento para isso. A questão que me parece é das evocações por trás, não é? De sustentação, não é? Desse Estado, que é um Estado que volta para assumir essa dimensão patrimonial, tá certo? Ter que verificar também até que ponto esse Estado competidor que está buscando receita aí, tá certo? Qual a relação com a questão da democracia, com a questão da ética, não é? Desse Estado capitalista, assumidamente capitalista, que vai em busca de recursos como qualquer outra pessoa. E, do ponto de vista jurídico, até que ponto isso não tocaria aí nos preceitos da ordem constitucional, da ordem econômica, como posta lá na Constituição. No que se refere a essa história da passagem do Estado patrimonial fiscal e esse novo incremento do Estado patrimonial, a melhor literatura, mesmo porque eu acho que isso não seria um capítulo inteiro, mas seria apenas uma pontuação, ou a melhor literatura, ao meu ver, ainda seria de Casal Tanabás, com o livro dele, chamado Dever Fundamental do Pagamento, né, dos Impostos. Acho que você, pelo menos no primeiro capítulo, poderia dar uma lida para você situar-se em relação a essa questão que eu não vi pontuada no seu projeto. No mais, é só parabenizar você pela sua trajetória acadêmica muito bonita e responsável, beleza? É isso. Obrigada, Muito obrigado, Francisco, pelas considerações, né, muito pertinentes. Queria, Valéria, depois vai ter oportunidade de comentar. Queria passar a palavra para o representante do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação no Estado da Paraíba, o Sintep, Felipe Baunilha. Felipe, fique à vontade. Obrigado, Fernando. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, Valéria. Boa tarde, Francisco. Segunda vez que eu estou participando aqui. Na semana passada eu debati um tema que me era mais comum, né? Que era o debate sobre o ensino médio, né? Para quem não conhece, o Sintep, ele é o Sindicato dos Trabalhadores da Educação Básica, né? Então, eu atuo na educação básica já há quase 10 anos, né? E recebemos, obviamente, com muita satisfação o convite do professor Fernando, né, o sindicato, e me foi dada essa tarefa, né? Então, vejam, acho que primeiro é importante fazer essa explicação para dizer também de onde eu estou falando, né? A gente está falando aqui a partir de uma interlocução enquanto sociedade civil para os trabalhos, né, de doutoramento, né, do programa
do direito, né? Então, eu vou trazer um pouco dessa ótica também, tá certo, Valéria? Mas, inicialmente, gostaria de parabenizar você pela estruturação do seu projeto, né? Que ficou muito bem delimitado, né? O objetivo muito claro, né? A composição do projeto está muito clara para quem lê, né? E para quem está querendo ali compreender o que é que você está querendo falar, né? Porque não é todo mundo, de fato, que está por dentro do que é esse capitalismo de plataforma, né? Ou seja, é uma coisa muito nova, né? A popularização dessa forma de atuação no mercado, ela tem menos de 10 anos, né? A popularização que eu digo em âmbito mundial, né? Então, o seu trabalho ele é muito objetivo nesse sentido, né? De dizer, olha, isso aqui está acontecendo, né? É importante que todos percebam. Um segundo elemento que eu quero trazer, né, que corrobora, na verdade, com a argumentação que você faz no seu trabalho, é justamente do espraiamento desse capitalismo de plataforma para todos os setores da sociedade. A pandemia trouxe para nós agora, né, essa realidade, né? Não à toa nós estamos aqui fazendo esse debate através de uma plataforma, né, da Google, e todos os sistemas educacionais necessitaram, né, contratar, ser usuários, né, desses sistemas de plataforma. Pouquíssimos foram os sistemas educacionais que criaram suas próprias plataformas, né? Então, isso ficou muito escancarado, né? E aí, dentro disso, um elemento que você cita no seu trabalho, mas eu trago aqui enquanto um membro aqui, representante da sociedade civil, que pensa sobre isso, né? E aí está muito mais dentro do debate teórico que você apresenta do que necessariamente no seu objetivo, mas que é justamente da necessidade de um maior controle social e uma maior transparência do ponto de vista do que é feito com os dados dos usuários nesse capitalismo de plataforma, né? A gente tem visto vários escândalos internacionais relacionados ao Facebook, relacionados anteriormente ao Yahoo, né? Hoje o Yahoo perdeu força enquanto uma grande plataforma digital, né? Mas nos anos iniciais dos anos 2000, o Yahoo era das principais plataformas e também foi envolvido em escândalos, né, de vazamento de dados, né, de apropriação de dados dos usuários que não necessariamente tinham sido disponibilizados conscientemente, né? Obviamente que, apesar das legislações terem avançado nesse sentido, né, e está tudo lá presente nos termos e condições de uso, poucos são os usuários que realmente vão lá ler os termos e condições de uso, né? Mas isso é uma questão para que você se atente, né, assim, no seu trabalho, porque um dos elementos que você coloca como papel do Estado é o papel regulador nesse capitalismo de plataforma, né? E esse tem sido um debate intenso, né, inclusive no Congresso Nacional atualmente, sobre a regulação do marco civil da internet no Brasil, né? Então, isso está diretamente relacionado ao objeto do teu trabalho, né, que é o capitalismo de plataforma. Obviamente que não está diretamente, mas indiretamente sim, relacionado à monetização, né, que você propõe enquanto uma possibilidade de recursos para o Estado. Um terceiro elemento, Valéria, que me saltou aos olhos, é que você não faz o debate direto sobre isso, mas, de alguma maneira, isso aparece no seu trabalho, que é como nós entendemos a cidadania dentro desse Estado, né, desse Estado contemporâneo, no capitalismo de plataforma. E por que eu estou falando isso? Porque, apesar da ampla revolução tecnológica que a gente vive, né, nos últimos 30 anos no mundo, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo ainda, né? Então, a gente pode citar inúmeros exemplos, né, desde na educação, né, aqueles e aquelas que ficaram sem acesso inicialmente às aulas por não possuírem ou internet de qualidade, ou equipamentos de qualidade, ou não terem habilidades digitais para acessar,
né, as aulas, ou mesmo, podemos ver agora com o exemplo da vacina, parte da população que teve dificuldade de vacinação por não ter habilidade digital para fazer o agendamento pela internet. E o que é que isso tem a ver com o teu trabalho? Né? Pode ser que algumas pessoas fiquem assim, mas ela está falando de monetização. É verdade, mas se a gente está pensando o Estado, e esse Estado também é um Estado provedor dos direitos sociais, como você coloca, é importante que a gente repense também o conceito e o papel da cidadania nesse capitalismo contemporâneo. Né? Como é que nós vamos compreender a cidadania dentro disso, dentro dessa desigualdade social, que vira também desigualdade tecnológica? Né? Talvez eu também esteja muito atento a isso, porque como atuo na rede pública estadual, a gente fez uma pesquisa ano passado pelo sindicato e apenas 30% dos estudantes conseguiram acessar as atividades síncronas, né? Através do Google Meet, né? O Estado paraibano comprou a plataforma da Google, né? O Google for Education, que vem todos esses equipamentos, mas só cerca de 30% dos estudantes conseguiram utilizar a plataforma para assistir às aulas. Né? Então, apesar de a gente ter um desenvolvimento tecnológico, um investimento estatal, né, para a garantia do direito à educação, esse direito ele não foi garantido via plataformas tecnológicas. Infelizmente, ele ainda precisou, né, do bom e velho analógico impresso para poder chegar à casa de todos e todas as estudantes. Então, eu acho que esse papel da cidadania, né, nesse capitalismo contemporâneo também é um debate importante para que você, pelo menos tangencialmente, apresente, né, no seu marco teórico, no seu desenvolvimento teórico aí. E eu anotei algumas questões aqui sobre o marco teórico, né, porque, voltando a falar, eu acredito que seu objetivo está muito bem delimitado e, inclusive, gostaria de ver o resultado, né, assim, da equação, tanto normativa quanto de modelo de negócios, né, que você vai apresentar assim, enquanto uma possibilidade, né, nesse sentido, mas gostaria de chamar a atenção para essa relação entre o Estado indutor, né, da economia, né, porque em determinado momento você apresenta no seu trabalho, né, que as estatais elas acabaram gerando muitos encargos e muita demanda para o Estado Nacional, e houve aí o processo de privatização como um processo para um melhor moldamento do Estado brasileiro no capitalismo globalizado. Né? Assim, e aí eu acho que existem várias perspectivas teóricas sobre isso, obviamente, né? Não negando que o Estado brasileiro seja capitalista, né? Mas obviamente que há diversos debates sobre as possibilidades do desenvolvimento capitalista, né? E a gente está vendo isso agora, né? Nós estamos em pleno século XXI, 2021, com quase 14 milhões de desempregados e voltando para o mapa da fome, né? Então, há sim um problema teórico e político com relação ao papel do Estado no provimento das demandas sociais, né? Coincidentemente, eu estava preparando uma aula, eu curso também uma disciplina de doutorado, e estava lendo um artigo muito bom de um professor da UNB chamado Evilásio Salvador, não sei se você já chegou a ler algo dele, né, mas falando sobre a disputa do fundo público em tempos de pandemia no Brasil, né, ou seja, que envolve não só os recursos tributários, os recursos de impostos, mas também de isenções fiscais e uma série de rolamentos da dívida pública, por exemplo, que são muito mais onerosos para o Estado brasileiro do que o próprio provimento de direitos sociais. Né? Então, eu acho que esse debate aí ele pode ser um pouco mais esmiuçado no seu debate. Por quê? Porque, sim, é importante que o Estado tenha o maior número de fontes possíveis de arrecadação para garantir os direitos sociais. Né? Mas não são só os direitos sociais que são onerosos para o Estado. Né? O Estado brasileiro, inclusive, se constitui
né, ao longo de sua história, enquanto oneroso, porque subsidiou a iniciativa privada, né, desde a sua gênese, né, desde lá do Império até hoje em dia, né? E lendo o seu trabalho, me veio na memória também um outro livro muito interessante sobre esse debate do Estado, da indústria e das mudanças de períodos industriais no Brasil, que é um livro do Francisco Futi e do Vitor Leonardi, que chama História da Indústria e do Trabalho no Brasil, né? Eu acho que tem um amplo caminho aí que você pode percorrer, né? Obviamente que isso não vai incidir diretamente no teu objetivo, que é o de monetização, né? Mas vai enriquecer, obviamente, as suas conclusões a partir do que você formular sobre essas possibilidades de monetização do Estado no Brasil. Bom, eu acho que essas foram minhas contribuições, professor Fernando, professora Valéria. Espero que tenha colaborado de alguma maneira aí também com o debate. Excelente, Felipe. Muito bom as considerações. Acho que enriquece bastante aquilo que a Valéria está investigando, junto com aquilo que o Francisco falou. Valéria, vou passar a palavra para você, certo? Boa tarde. Eu gostei muito, né, das contribuições, das colocações, eu anotei tudo aqui. No caso, só para o professor Felipe, História da Indústria do Brasil, correto? História da Indústria e do Trabalho no Brasil. É do Vitor Leonardi e Francisco Futi. Eu vou digitar aqui no chat para você. Pronto, obrigada. Bom, eu gostei muito das colocações de ambos os professores, eu acho que realmente também se complementam, né? O professor Francisco trouxe um insight muito bom sobre essa passagem do Estado patrimonial para o Estado fiscal, né? E só surge aqui também a preocupação, também, professor, se tecnicamente ficaria errado eu dizer, por exemplo, eu pensar que talvez estaríamos nesse estado patrimonial, nesse retorno, só que acho que não, né? Porque é um patrimônio diferente, por assim dizer, é uma extração diferente, né? Eu acho que não, né? Eu acho que não é bem, a palavra retorno não cai muito bem. Mas queira ou não queira, parece, né? Não é? Parece, ou é uma dimensão do aspecto patrimonial, não é? É uma ressignificação disso, não é? Não muito um retorno propriamente dito, acho que não seria correto dizer e falar na palavra retorno aí, não. Certo, certo. Na questão da democracia, eu lembrei mais por causa da história das concessões aqui no Brasil, né? Quando as concessões públicas surgiram aqui no Brasil, foi mais dessa ideia do Estado tentar acompanhar a concorrência com o privado, com a iniciativa privada, né? Tanto que depois veio as licitações, né? As concessões públicas e tal, depois as parcerias público-privado. Então, eu pensei no Estado capitalista mais nesse sentido, né? Ele como qualquer outro privado tentando competir. Mas eu gostei muito desse insight de realmente ver essa questão da democracia e da ética, porque realmente, quer queira ou não, é uma preocupação em relação, claro, de querer ser competitivo demais a qualquer custo. Não é a qualquer custo, não pode ser a qualquer custo. Né? E esse dever fundamental de pagar impostos, eu li só o primeiro capítulo, e eu nem lembro, eu acho que eu não citei no projeto, acabei não citando, mas eu li esse trabalho, ele é bem aprofundado, ele é bem denso. Eu não consegui terminar, mas eu vou anotar eu anotei aqui, eu vou terminar ele, eu tenho ele, graças à minha mãe. Ela que tem esse livro, então eu roubei da estante dela e está aqui na minha casa. Eu acho que ela não sabe ainda que está aqui em casa, mas eu vou terminar de ler esse livro. Outra questão também, eu gostei muito, aí agora eu vou, né, também para a questão do... Sim, não, só antes de entrar para o professor Felipe, o professor também, Francisco Leite, eu também estava aqui vendo,
Eu acho que vai ser interessante, então, mais essa relação do estudo mais pormenorizado do direito financeiro, propriamente dito, e o tributário, só que mais o direito financeiro em razão das receitas, né, das tarifas públicas, né, mas nesse sentido. Eu até fiquei questionando, em conversas com o meu orientador, em relação à questão do orçamento, né, e tal, entender melhor, porque eu acho que fica mais claro para o leitor na tese, talvez, uma divisão em categorias, do mesmo jeito que tem as categorias nas plataformas, tem as categorias no orçamento, os setores do Estado, enfim, eu estou trabalhando mais essa questão, que aí entra no que eu vou comentar com o professor Felipe, né, que é o setor da educação. Então, é mais nesse sentido. Mas eu gostei demais, professor. Muito, muito obrigada. Anotei tudo aqui, tá? Beleza, minha querida, disponha. Depois que se deixar, eu vou lhe aperrear um pouquinho também. À sua disposição. Dá um abraço na sua mamãe, minha colega. Dá um abraço. Para quem não sabe, minha mãe é doutora também na área e ela é auditora de contas públicas. Então, em conversas com ela, acabou que eu consegui, né? Ela achou uma loucura, mas falou, vai, né? Confie no seu taco. E aí, graças a Deus, eu consegui entrar aqui na seleção. Mas ela tem esse insight e ela também já sabia de hoje da roda de diálogos e pediu para eu mandar um abraço para o senhor, que ela gosta muito de você, viu, professor? Bom, professor Felipe, amei também as suas colocações, anotei tudo, gostei. Essa questão do uso dos dados, né? Inclusive, as plataformas, principalmente a de anúncios, né? A que mais se utiliza em extrair dados, justamente para deixar, né? Porque usa os algoritmos com preferência, então ele deixa já voltado à pessoa, né? Então, quer queira ou não, tem essa relação. Então, gostei muito desse uso dos dados. Eu acho que essa extração dos dados, aí o está falhando o Estado como regulador nesse sentido. E aí vem a função da LGPD e a autoridade nacional. Então, eu acho que tem tudo a ver, tem essa correlação e vale sim a menção, com certeza. E eu gostei muito desse insight da cidadania. Eu não tinha parado para pensar por essa perspectiva, realmente não passou por essa, assim, essa ideia, e realmente é um conceito diferente, porque, quer queira ou não, a gente tem uma alta taxa, de certa forma, de analfabetismo digital aqui no Brasil, e a gente percebeu muito também nessa pandemia, porque um simples aplicativo ou site para ter acesso, né, ao seu local de vacinação e tudo, as pessoas, né, muitos, inclusive, não retornaram a segunda dose, enfim, está toda essa problemática. E está aumentando mais ainda. Por quê? Porque muito se questiona do uso dos dados, né? Porque a gente sabe agora quem vacinou, quem não se vacinou, qual a idade, qual é a família, quantos membros na família. Foi quase um censo informal, né? E aí está também uma outra discussão envolvendo esse uso de dados, né? No caso, envolvendo dados sensíveis, né? Que são sobre a sua questão médica, né? Então, eu gostei muito, porque realmente temos uma grande desigualdade tecnológica. Eu gostei muito de saber desses dados. Se possível, eu queria depois ter acesso, professor, a esses dados, porque uma das discussões que eu estava com o meu orientador, né, que inclusive veio que foi muito feliz a sua participação aqui também, porque eu penso que, por exemplo, se a gente for olhar o setor da educação, quantos professores não poderiam ter ganho, né, a mais do salário fixo previsto nessa pandemia. Por quê? Porque os professores deram aula extra, gravaram, a imagem está à disposição, os alunos provavelmente puderam fazer download, né, estavam à disposição por WhatsApp, então aí não teve direito à desconexão, tudo é valor, né? Tudo isso poderia ter sido ganho, como diz assim, um ganho extra, né? Ou, por exemplo, a gente pode encaixar com gratificação, enfim, por produtividade, qualquer coisa. Mas a ideia poderia ter ganho na pandemia muito mais do que se ganhou, porque deve ter visto no meu projeto, eu até trouxe um cálculo de um vídeo institucional da Caixa Econômica, por exemplo, né? E aí na Caixa Econômica tem um vídeo muito bem feito, alguém fez aquela edição, alguém colocou música, teve a voz de alguém, teve o roteiro de alguém,
E aí, quando tem mais de 4 mil inscritos, que era o caso, né? E quando tem vários vídeos, a depender da visualização, enfim, eu calculei, o Estado poderia ter ganho, naquele ano, mais de 100 mil reais só por causa daquele vídeo. E aí você tira isso só da plataforma YouTube, seguindo as regras de monetização da plataforma do YouTube. Então, você tira daí o quanto está se perdendo de oportunidade, né? Vários professores, eu estou percebendo, o direito de imagem sendo violado, né? O direito à voz, né? São reproduzidos quantas vezes quiser, só que você foi pago pelo ao vivo, né? A gente é pago pelo ao vivo, mas está à disposição ao vivo e gravado. Só que hoje, no ensino digital, você pode ir em qualquer plataforma como a Hotmart, é um valor para ao vivo e outro valor para gravado, né? E aí é outro valor também se você estiver à disposição por tantas horas por WhatsApp. Então, os professores da rede pública, eles estão à disposição por WhatsApp, eu acho, né? Imagino. Além das atividades extras, tudo bem, pode estar previsto, mas aí está gravado e ainda a aula ao vivo, né? Então, esse cansaço, essa não desconexão, né? Então, esse é um problema muito sério se a gente for olhar nessa perspectiva. Fora os direitos autorais, os materiais estão sendo compartilhados, né? Não estão sendo devidos propriamente, porque está podendo tirar cópia, está podendo imprimir, aí deixar na casa do aluno, porque justamente a plataforma, a pessoa não tem acesso à plataforma. Enfim, são tantas nuances se a gente for olhar o setor educacional ainda. Então, a ideia é que justamente com essa previsão, essa possibilidade, né, normativa, há um ganho maior, né, há uma valorização, e da valorização eu acredito que outros direitos sociais, outras possibilidades possam ser desencadeadas. Então, eu acho que tem tudo a ver, sim, professor, com essa questão da indústria, quer queira ou não, é um processo. O Estado brasileiro já passou, né, por vários processos desse tipo. O Brasil fica, às vezes, na sua história, tentando copiar modelos de globalização, mas é como a gente lembra daquele livro de Chang, né, chutando a escada. Eles não vão ensinar o modelo, a fórmula, eles vão chutar a escada enquanto você estiver subindo. Você não vai conseguir aquele modelo de desenvolvimento, né? Resumindo bem muito assim, né? Claro que tem muitas outras nuances, mas a ideia o Estado brasileiro ele falhou por várias vezes quando tentou abrir o capital, abrir os seus mercados para tentar acompanhar outros lugares. A gente tem que entender realmente a nossa realidade, a nossa desigualdade. O que eu penso hoje é que talvez essa tentativa de abertura, de ser o quê? Tudo praticamente hoje monetizável, essa renda desencadeia grandes outros processos aí de melhoria nas políticas públicas, nos direitos sociais, né? Tudo relacionado à ordem econômica. Então, eu penso que eu acho que tem muita coisa interessante que pode vir aí daí se a gente incrementar esses recursos aí públicos, né? Se a gente for pensar na perspectiva do setor, por exemplo, de transporte, conversando, por exemplo, com minha mãe um dia, né? Ela mostrou lá os valores, né, de um orçamento público, viu, gente? Tudo transparência. E aí você vê quanto se gasta com gasolina de um transporte e tudo mais. E hoje, em alguns países da Europa, alguns municípios, aliás, na verdade não é considerado município, eu esqueci agora a expressão. E aí eles, acho que é província, esqueci agora qual é. E aí eles estão o quê? Utilizando a possibilidade de normatizar um tipo de Uber do Estado, daquele Estado. Como assim? Veja só, ligando justamente proprietários e usuários. E aí, olha quanto custo de manutenção e, enfim, de gastos que o Estado tem, olhando o setor também de transporte. Já se pensou em Uber também para transporte público, né? No caso coletivo. Acho que não deu muito certo, não vingou muito aqui no Brasil, né? Teve protesto. O que eu quero dizer é que as possibilidades são imensas, as possibilidades estão aí. Eu acho que o Estado está perdendo a oportunidade, mas sempre há tempo. Mas eu penso que ele tem que regular melhor e não regular punindo apenas, não regular apenas trazendo regras e não participando. Ele tem que também estar dentro
daqui ele tem que lucrar, né? O Estado já é usuário, não é mais uma hipótese, ele já é, né? A gente está vendo aqui, inclusive, ele já é usuário, né? Ele já está sendo utilizado, os dados públicos também são utilizados, né? Eu até discuti recentemente no debate que eu estava de compliance digital, mostrando dados. Vários servidores públicos utilizam a nuvem privada no setor público. Aí acaba que mistura nuvem pública, nuvem privada, os dados públicos podem ser vazados com facilidade. Por quê? Tudo, no final das contas, gira em torno da falta de educação digital que tem também aqui no Brasil, né? Então, assim, enfim, é uma cadeia de várias questões relacionadas, tem muito a se discutir, mas eu agradeço demais as contribuições e também estou à disposição. Muito obrigada. Queria agradecer, Valéria. Acho que um pouco isso, né? Acho que essa questão das plataformas, sobretudo para quem vive, trabalha na educação, é um problema, porque é extração de mais valor da força de trabalho. Não precisa, certo, ir à literatura marxista para entender isso, não. Basta entender que você produz uma coisa e fica à disposição, não é, para a empresa, onde ela pode usar à vontade, inclusive ganhar dinheiro com isso, porque é trabalho realizado. Só que você não é remunerado por isso de forma contínua. Então, isso é inaceitável, né, sob qualquer situação. E ainda mais obrigar os profissionais a gravarem isso. Eles estão produzindo um produto permanente à disposição, não é, de um empresário, que ele, obviamente, vai fazer com que aquilo ali gire no mercado, gerando valor para ele, né? Então, isso precisa ser rediscutido, certo, pelo movimento sindical, não é, inclusive, né, do ponto de vista de recomposição. Né? Nós estamos... É uma tecnologia nova que está gerando um valor novo a partir de um produto que nós estamos produzindo. Né? Que, numa realidade normal, ele iria terminar dentro da sala de aula. Os alunos iriam notar tudo, mas quando você transforma aquilo ali num produto fixo, permanente, numa plataforma, e aquilo ali circula como mercadoria a favor do dono da escola ou da universidade, bem, para ele é muito bom isso, não é? Porque ele pode até, inclusive, diminuir a quantidade de trabalhadores, certo? Porque ele já tem um produto. Só que isso não retorna, inclusive, não é? Isso vai ficar permanentemente, ao longo de anos, talvez até, certo, armazenado nisso, um banco de dados. Acho que isso não é uma coisa que precisa ser mexida nesse negócio, né? Eu penso. Queria agradecer, né, a participação de todos vocês, e aí a gente, não é, encerra por aqui. Aqueles que se inscreveram, a gente vai conferir na presença no Siga Eventos, depois que a gente autorizar, os certificados são emitidos. E para os facilitadores, a gente vai mandar diretamente as declarações. Perfeito? Então é isso, pessoal. Tá? Um abraço a todos e um bom final de semana.